Oi, gente, boa tarde. Bom, hoje a minha ideia para trabalhar com vocês é terminar essa parte de sociedade anônima que a gente já começou a ver na semana passada, então eu espero concluir essa parte com vocês nessa semana, porque na semana que vem a gente já vai começar as nossas revisões para a prova integrada, né? Já tá chegando. Do terceiro semestre vai ser dia 23, do quinto semestre, se eu não me engano, vai ser no dia 24. Então, eu quero concluir com vocês essa parte para a partir de semana que vem a gente começar a focar nessas revisões, nas questões propriamente ditas e concluir essa parte. Bom, recapitulando aquilo que a gente começou, né, a falar na semana passada, quando vocês ouvirem sobre sociedade anônima, vocês têm que lembrar que são esses grandes negócios, então, grandes negócios que precisam de grandes recursos financeiros e que justamente por isso vão precisar da ajuda do público para conseguir esse dinheiro, né, para conseguir levantar esse valor e executar as suas atividades. E aí a gente também tem que lembrar, né, que ela tem uma grande complexidade. Então, por ser uma sociedade muito grande, ela vai precisar de determinados órgãos, ela vai precisar de muita gente ali na administração e ela vai precisar ser um pouco mais rigorosa mesmo, mais burocrática, em cada área dela. Então, é isso que a gente tem que lembrar. Grandes negócios, grandes recursos, grande complexidade. E aí, as características. Ela sempre vai ser empresária. Independente de como vai ser essa atividade, independente de qual ramo que ela vai seguir, quantas pessoas que estão ali envolvidas, né? Quantos são os fundadores, enfim. Independente de como ela vai explorar esse objeto social, ela sempre vai ser empresária. Então aqui a gente não vai ter aquela discussão se é empresária, se é simples, se é profissional intelectual. Não, aqui ela sempre vai ser empresária. Assim como ela sempre vai ser de capital. Porque aqui a gente não vai analisar a qualidade pessoal de cada sócio, a gente não vai analisar as características de ninguém. A gente vai buscar pessoas que tenham capital para investir para desenvolver aquela sociedade, né? Para desenvolver aquele negócio. Então, sempre empresária, sempre de capital. E aqui a gente não vai ter mais aquela porcentagem de representação de cada sócio. Aqui a gente vai ter as ações. O capital social ele vai ser constituído por essas ações. E são essas ações que trazem esse status de acionista. Então aqui a gente não vai ter aquela ideia do sócio, né? A gente vai ter o acionista. Aqui a gente não vai ter aquela porcentagem de representação daquele sócio determinado. Aqui a gente vai ter um número de ações que uma determinada pessoa vai possuir, vai comprar no mercado de valores, enfim, e vai fazer com que ela seja acionista. E aí a gente tem duas hipóteses também. Ou ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. E essa classificação, ela vai ser de acordo com essa sociedade, ela vai comercializar os seus valores, ela vai negociar esses valores imobiliários ou ela não vai negociar. Então, a aberta vai negociar e a fechada não. E aqui a gente vai ter responsabilidade limitada também, que, como eu brinquei na última monitoria, e eu lembro também que o Surreal falava nas aulas, aqui a gente tem uma responsabilidade mais limitada do que na sociedade limitada. Porque aqui a gente não vai ter aquela ideia de solidariedade na integralização do capital social. Aqui a nossa responsabilidade ela vai ser limitada é, à integralização daquela ação em específico que aquela pessoa tem. Então, se ela comprou aquela ação ali no mercado de valores ou se ela possui aquela ação, aquela vai ser a limitação dela. Ela não vai responder solidariamente pelo capital social total. Porque imagina, você está lá no mercado de valores, você compra uma ação por R$ 7 e do nada você vai responder por um capital social de 7 milhões? Não faria sentido. Então aqui a gente tem uma restrição ainda maior em relação a essa responsabilidade. E um outro ponto importante também é a questão do nome empresarial. Na sociedade anônima, a gente vai usar a denominação. Por quê? Porque não seria viável que nós usássemos, por exemplo, a firma. Porque imagina, uma sociedade anônima ela é gigantesca. Então, entra e saem acionistas toda hora, a qualquer momento. Então, imagina ter que ficar trocando o estatuto, né? Trocando o contrato social, enfim, não faria sentido ficar fazendo essa alteração. Então, a gente vai usar a denominação justamente para facilitar. E essa é a regra. E aí a gente tem uma exceção, e essa exceção, ela ainda vai continuar sendo
a denominação, que é quando a sociedade ela usa o nome do fundador, de algum acionista ou de alguma pessoa que tenha sido muito importante para aquela sociedade. E é possível que use o nome dessa pessoa. Só que nesse caso, o nome dessa pessoa não vai ser considerado um nome civil ali, vai ser considerado uma denominação. Porque é justamente uma homenagem, não se refere, não quer dizer que aquela pessoa vai ser o único acionista, não quer dizer que aquela pessoa vai ser realmente o dono da sociedade. É apenas uma maneira de homenagear. Então, mesmo que seja um nome, vai ser considerado denominação. E aí, a gente tem duas coisas importantes para diferenciar, que é a bolsa de valores e o mercado de balcão. Bom, a bolsa de valores, ela vai atuar no mercado secundário. E o que que é o mercado secundário? Como a gente já falou, o mercado secundário é aquele que comercializa as ações que já existem. Então aqui a gente não vai ter a emissão de novas ações, a gente vai ter ações que já existem, que já foram criadas ali. E aí, nessa bolsa de valores, vão atuar pessoas jurídicas, entidades civis ou sociedades anônimas, formadas por instituições corretoras que negociarão esses valores mobiliários em mercado secundário. E aí, as sociedades que tiverem o desejo, né, de comercializar esses valores, elas vão ser credenciadas nessas pessoas jurídicas para ofertar os seus papéis, né, ofertar os seus títulos, enfim. Então, essa é a bolsa de valores, que é o mais comum, né? E aí, a gente tem o mercado de balcão. E qual que é a diferença do mercado de balcão para a bolsa? O mercado de balcão, ele não atua somente no mercado secundário, mas ele atua também no mercado primário, porque nele vão ter as novas ações que estão sendo emitidas. Então, vão ter aquelas novas sociedades. E para um investidor, é uma oportunidade ótima, porque você tem a chance de comprar uma ação por um preço talvez bem barato de uma sociedade que pode ter um sucesso muito grande no futuro. Então, para quem gosta de arriscar e para quem gosta de investir, essa é uma excelente oportunidade para você depositar o seu dinheiro, porque você tem a chance de lucrar mais no futuro. Ou você tem a chance de pagar pouco e também ganhar pouco, mas não perder muito. Então, esse mercado de balcão, ele vai ter esses dois tipos de ações, as ações que estão sendo emitidas e as ações que já estavam ali, que já tinham sido criadas. E aí, uma observação, né, é que normalmente eles são negociados por instituições financeiras, embora as corretoras também possam fazer isso, né? Mas justamente para dar mais segurança para aquela pessoa que está comprando, enfim. E eu coloquei em destaque também a B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, né? Que teve até a visita monitorada, enfim. E a nossa Bolsa de Valores, ela é um exemplo perfeito desse mercado de balcão, porque ela comercializa tanto as ações que estão sendo emitidas quanto as ações que já existem. E se você entrar lá no site da B3, vai ter uma abinha no canto justamente dos emissores. Então, é bem bacana de olhar e ver um pouquinho como que funciona. E os valores, eles são muito flexíveis. Então, você olha no minuto, tá um valor, você olha no outro, já mudou. Então, esse mercado de valores, né, essa questão de investimentos, é uma coisa que ela muda sempre. Então você tem que entender todo o contexto daquela sociedade, qual que é a influência dela, o que está acontecendo no mundo, enfim, tudo influencia muito. E aí, a legislação, né, que versa sobre esse mercado de valores, enfim, a atuação da bolsa, é a Lei 6.385. Em especial, né, o artigo 21 e o 21A. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver um pouquinho além, né, dessa questão do mercado de valores, como que ele funciona, quais que são as determinações específicas, é nessa lei que vocês vão encontrar. E aí a gente tem a CVM, que como a gente falou na semana passada, né, é uma autarquia federal, ela que atua nessa fiscalização, na regulamentação do mercado de valores, e ela foi instituída justamente por essa lei que eu acabei de citar, então ela é muito importante para essa questão das negociações, né, desses títulos das sociedades, para a comercialização dessas ações. E aí, as sociedades, elas têm dois tipos de constituição. A pública, que é justamente, elas precisam de um valor muito maior do que aquilo que os fundadores têm a oferecer. Então, o que esses fundadores vão fazer? Eles vão captar recursos.
E aí, para captar recurso, eles vão precisar do público, eles vão precisar que pessoas tenham interesses em investir. Então, por exemplo, esse seria um exemplo perfeito de mercado de balcão, que é justamente isso, ações que estão sendo emitidas para as pessoas comprarem, né? Então, aqui a gente chama a constituição pública de sucessiva, porque ela depende de vários e sucessivos atos. Por quê? Porque não basta só a vontade dos fundadores de constituir aquela sociedade. Eles precisam da ajuda de terceiros, né, que queiram investir o capital nessa sociedade. Então, eles dependem dessa captação. Já a constituição particular é quando os fundadores eles já têm o dinheiro necessário para constituir aquela sociedade. E a gente chama ela de simultânea por isso, porque não depende de ninguém, não depende de nada, depende apenas deles. Então, essas são as duas classificações aí que a gente pode citar. E aí a gente vai ter a subscrição pública, né? Que aí eu coloquei os requisitos, enfim. E a particular, que também tem os requisitos. E aí, um ponto que é interessante ressaltar é que a subscrição pública, ela vai ser um pouquinho mais burocrática que a particular, justamente por conta, né, de envolver outras pessoas, de envolver essa captação de recursos, enfim. E aí, o capital social, né, que como eu já falei, ele é formado por essas ações, então essas ações que vão pertencer, né, aos acionistas, e a sua compensação, ela deve ser por dinheiro, que é justamente isso que a gente está falando. A sociedade ela precisa de capital. Só que esse capital social ele também pode ser constituído de bens. Só que quando for constituído de bens, a gente vai precisar que esses bens eles sejam submetidos a uma avaliação. Porque vocês entendem que os bens eles vão alterando o seu valor ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você compra um carro zero, você saiu da loja, ele já perdeu uma boa quantia, né, de valor. Você compra um imóvel, pode ser que daqui 5 anos ele valha muito mais ou ele valha muito menos, dependem de muitas circunstâncias. Então, quando o capital social for constituído de bens, vai depender dessa avaliação, justamente para ver se o capital social ele caiu, se ele aumentou e para ter certeza de que não vai ter uma diferença muito discrepante, porque imagina, uma empresa acha que o capital social está ali em 1 milhão, vai ver a análise de bens está 700. E aí, como é que vai ficar a questão do dinheiro dessa empresa? Ela vai ter algum problema financeiro? Ela vai ficar devendo algum credor? Enfim, como que vai funcionar isso? Então, quando for composto por esses bens, vai ser necessária essa avaliação, que vai ser realizada por 3 peritos ou por uma empresa especializada, enfim, vai ter que passar por assembleia, a assembleia vai ter que aprovar essa avaliação, enfim. Mas a questão é, o capital social ele pode ser tanto majorado quanto diminuído. Então, pode ser que esses bens, por exemplo, tenham um valor muito maior, então o capital vai aumentar, ou pode ser que eles percam valor e o capital vai diminuir, ou também pode ser que essa sociedade ela queira ampliar o seu mercado, ela quer ampliar suas atividades, então vai precisar aumentar o capital social, ela quer ampliar as negociações com os bancos, enfim. Ou pode ser que essa sociedade esteja passando por uma crise, enfim, e queira diminuir. Então é plenamente possível que isso aconteça, que o capital seja aumentado ou diminuído. E aí a gente tem as ações. Como a gente já falou, as ações, né, conferem o status de acionista, enfim. E os sócios, se a gente for pensar numa sociedade anônima que é gigantesca, enfim, é, é claro pensar que esses sócios vão ter interesses distintos. Então, um sócio pode estar querendo ali só colocar o dinheiro dele e ver se rende alguma coisa, outro sócio pode amar o sistema empresarial ali e quer só participar de uma sociedade. Então, eles podem ter interesses e vontades diferentes ali naquela sociedade. E por isso que a gente vai ter os sócios que são chamados de gestores, os acionistas, né, chamados de gestores, e os acionistas chamados de investidores. Os gestores vão ser aqueles que vão querer, né, participar da administração, vão querer participar das decisões, enfim. E os investidores, eles só vão querer a rentabilidade. Então é assim que a gente diferencia eles. E aí a gente tem dois tipos de ações para atender as necessidades de dois tipos de acionistas. A primeira é a ordinária, né, que são as ações comuns, que conferem o direito de voto e de participação nos lucros. Então, a ação ordinária, ela é perfeita para o acionista gestor. Por quê? Porque ele vai ter a oportunidade de votar, né, de dar sua opinião, de participar ali da administração.
mas ele também vai receber, obviamente, um lucro da participação na atividade, o que faz total sentido. E a ação preferencial, ela é perfeita para o investidor, porque é, ele vai ter uma vantagem patrimonial um pouco melhor do que aquele que tem a ação ordinária. Então, ele vai ter esses privilégios. Só que, ao passo que ele tem privilégios, ele vai ter alguns direitos um pouquinho reduzidos. Só que para ele tudo bem, porque o interesse dele é investir, é ganhar dinheiro. Então faz sentido que ele tenha privilégios patrimoniais e ele perca, por exemplo, o direito de voto. E não necessariamente ele vai perder o direito de voto, mas pode ser restringido, enfim, pode ter limitações. Então, ele vai abdicar desse direito de participação em si para conseguir uma remuneração um pouco melhor. E aí, um detalhe muito importante das ações preferenciais, que é bacana a gente recordar, é que elas não podem ser mais que 50% do capital social. Por quê? Porque se as ações preferenciais forem mais que 50% desse capital, significa que os acionistas que têm as ações ordinárias, eles vão ser minoria. Só que eles é que votam, eles é que participam ativamente. Então a sociedade ela estaria seguindo de acordo com a vontade da minoria, o que não faria sentido. Então, por isso que tem essa limitação. E aí a gente falou também da Golden Share, né, que é justamente essa ação preferencial que vai pertencer ao ente estatal, né? Vai pertencer ao poder público, porque aí é uma empresa pública que foi privatizada, só que para o Estado não perder o poder totalmente, ele vai ter essa golden share, justamente para que, mesmo com a privatização daquela empresa, o Estado ele possa interferir em assuntos que ele considera importantes. Então, faz total sentido que ele tenha essa ação, justamente para ele poder ter até mesmo o poder de vetar certas coisas que ele considera que não seria interessante. E aí, óbvio, né, que todas essas possibilidades de veto, enfim, e de influência mais direta do poder público, elas vão ter que estar delimitadas certinho, enfim, ali naquele estatuto, né? Mas vocês precisam lembrar que a Golden Share, ela pertence ao poder público. É uma ação preferencial que dá esse benefício do poder público de interferir mesmo depois da privatização. E aí a gente começa a outra parte que eu não tinha falado na semana passada, que são as debêntures. E as debêntures, elas são também um valor mobiliário, né? Assim como a gente falou das ações ordinárias e preferenciais. Só que aqui, a debênture, ela vai ser justamente para essa captação de recurso. E a debênture, ela é um excelente exemplo de investimento. Ela é um excelente exemplo de um investidor. Justamente por quê? Porque é um valor mobiliário. Então, esse investidor, né, ele vai adquirir, ele vai emprestar dinheiro para essa sociedade, só que ele vai emprestar dinheiro ou com juros fixos, né, ou com juros variáveis. Então, ele empresta esse dinheiro com o intuito de, daqui a um tempo, receber os juros daquele dinheiro que ele emprestou. Então, ele vai querer auferir um lucrozinho ali. É igual quando a gente vai no banco e investe, por exemplo, num CDB. Poxa, você coloca R$ 2.000 naquele CDB e daqui tantos anos você espera que a taxa de juros de 13% te renda tanto. Então, é isso que acontece aqui. Você empresta um dinheiro para essa sociedade, esperando que daqui tanto tempo você receba uma porcentagem de juros e, por exemplo, esses 2.000 virem 3.000 daqui 5 anos. Chutando assim, bem aleatório, né? Mas a expectativa é que depois você recupere esse dinheiro com um acréscimo bacana. E normalmente essas ações, essas debêntures, né, elas são emitidas para ser resgatada a longo prazo, justamente para a sociedade poder usar aquele dinheiro, também ter lucro, também poder fazer as atividades e devolver num tempo maior, para que tanto quem investiu quanto a sociedade possam ter ganhos, né? Então, normalmente esse tempo é de 5 a 10 anos. Então, para que a sociedade consiga devolver sem ter nenhum prejuízo e consiga aproveitar de verdade aquele dinheiro que ela está emprestando. E eu dei o exemplo de 2.000, mas normalmente são quantias significativas, né? E aí,
para garantir o pagamento, então, para garantir que esse investidor não vai perder o dinheiro dele, que essa sociedade não vai sumir, desaparecer e não vai pagar ele, tem algumas garantias que essa sociedade vai dar. E aí, quanto mais garantias você tem, menos lucro você vai ter. Porque aí, quanto mais segurança, menos lucro. Quanto menos segurança, mais lucro. Porque é assim que funciona o mercado de valores, né? E aí, a gente vai ter 4 tipos de garantias. A primeira é a real. Então, na garantia real, a sociedade ela vai determinar um bem específico para responder por aquele débito. Então, enquanto ela não pagar aquele credor, aquele bem não vai poder ser alienado. Então, aquele bem ele vai ficar travado ali até a sociedade pagar aquele credor. E por que que normalmente a gente não vê tanto a garantia real? Porque imagina uma sociedade. Ok, a sociedade emprestou um dinheiro e vai dar um carro como garantia. Poxa, a sociedade vai ficar 10 anos sem poder vender aquele carro, sem poder fazer nada com aquele carro, só porque ela está devendo um dinheiro para aquele credor? Não faria sentido limitar a sociedade a isso. Justamente porque é o que a gente falou, normalmente é um grande espaço de tempo. Então, é ruim você limitar um bem, sendo que talvez você precise dele, talvez você precise alienar, você não sabe como vai ser os negócios da sociedade em 10 anos. Então, normalmente, ela não é usada, né? Porque aí a alienação ela só poderia acontecer se tivesse esse consentimento. E o credor ele não vai querer perder uma garantia que tinha sido assegurada a ele, né? Ou quem sabe trocar o bem, enfim. Então, ela não é comumente usada. E aí a gente tem a flutuante. E a flutuante, ela é mais comum. Justamente por quê? Porque é a garantia de todo o patrimônio líquido da SA. Então, para o credor, essa é a melhor garantia. Porque vai ter todo o patrimônio ali respondendo para assegurar ele, né, de que ele vai receber esse dinheiro. E aí a gente tem a criografária, que a gente vai ver muito lá na parte de recuperação também dos criografários, que é nenhuma garantia. Então, o investidor, ele vai colocar dinheiro naquela sociedade e ele não tem garantia nenhuma. Então, se a sociedade falir, se a sociedade não pagar ele, acabou. Perdeu o dinheirinho dele. Então, aqui não tem nenhuma garantia. E a gente tem a subordinada, que pior do que a que não confere nenhuma garantia, ela determina que o valor ele só vai ser pago depois de esgotar todos os outros pagamentos, inclusive os quiriografários. Então, por exemplo, numa falência, a sociedade faliu. Até todo mundo ser pago, essa pessoa não vai receber. Então, assim, é certeza de que ela não vai receber. Porque se essa sociedade faliu, ela não tem dinheiro para muita coisa, né? Então, até chegar nessa pessoa e até chegar nesses que não têm nenhuma garantia é muito distante. Então, a subordinada, ela é a pior de todas. Mas aí são esses 4 tipos de garantias que a gente tem. E aí a gente tem também as partes beneficiárias. E as partes beneficiárias, diferentes das debêntures, normalmente elas são emitidas como gratificação. Então, normalmente elas são direcionadas, né, aos funcionários ali daquela sociedade, enfim, para conferir participação nos lucros. E aí, essas partes beneficiárias juntas, né, elas também têm uma limitação, porque elas não podem superar 10% dos lucros líquidos, porque você tem que lembrar que os acionistas, eles também recebem. Então, não pode ser muito, porque se for muito, os acionistas estão sendo prejudicados. Então, não faz sentido, por isso que tem essa limitação de 10%. E ela também, se ela for em caráter gratuito, então se ela for dada, né, como gratificação ou como estímulo a esses funcionários, ela tem um limite temporal de 10 anos. Então, são características importantes aí da gente lembrar. E outra, que é a principal de todas, que eu coloquei ali por último, é que é proibido que a sociedade anônima aberta emita partes beneficiárias. Então, as partes beneficiárias, elas são exclusivas para SA fechada, conforme previsão expressa, né, do artigo 47. Então, as partes beneficiárias, elas são exclusivas da fechada, normalmente são usadas como gratificação e tem limitação de 10%. É isso que vocês precisam lembrar. E aí, a gente tem também o bônus de subscrição. O que é esse bônus de subscrição? Diferente das partes beneficiárias e da...
esqueci o nome agora. Nossa, deu branco. Diferente das partes beneficiárias e das debêntures, o bônus de subscrição, ele não dá nenhum lucro para a pessoa que tem ele. O que que essa pessoa tem? Ela tem um privilégio. E esse privilégio, ele consiste na preferência da aquisição de novas ações. Então, essa pessoa que compra esse bônus de subscrição, ela está esperando que essa sociedade tenha a emissão de novas ações e que essa pessoa tenha preferência para comprar. Então, por exemplo, é uma sociedade de muito sucesso, que você espera muito lucro, ou é uma sociedade que você acredita que ela tem um potencial muito grande para crescer, então você quer aproveitar oportunidades, enfim, você vai lá, você pega esse bônus de subscrição, porque assim que essa sociedade emitir novas ações, você tem preferência para adquirir elas. Então, esse bônus, ele é um pagamento pela preferência, porque aí quando emitir as novas ações, você vai ter que pagar o valor dessas ações. Então, uma coisa não exclui a outra. Mas esse bônus, ele é uma ótima oportunidade para você investir, né, nesses novos negócios, enfim, e ter chance de ter uma rentabilidade boa por conta daquela sociedade ter uma expectativa de lucro bacana. Então, de acordo com o artigo 168, né? A companhia ela poderá prever no próprio estatuto a majoração do capital, independente de alteração estatutária, que é o que a gente estava vendo da questão do capital autorizado também, né? Porque tem essa permissão para que haja essa majoração. Então tem uma expectativa que esse capital social dessa sociedade, ele vai ser aumentado. Então, ela vai precisar emitir novas ações e aí essa pessoa vai adquirir esse bônus justamente para ter a preferência em adquirir. E essas sociedades de capital autorizado, elas não vão precisar passar por aquele procedimento de autorização da Assembleia, enfim, não vai ter essa burocracia, porque quando ela foi constituída, já houve essa determinação de que teria essa expectativa de novas emissões. Tipo, pode acontecer emissões, como a gente viu, né, o capital ele pode ser diminuído e aumentado, enfim, só que tem todo um processo para que isso possa acontecer. E no caso de capital autorizado, é mais facilitado, justamente porque já teve essa deliberação anteriormente. Então, já se tem essa expectativa. E aí a gente chega nos órgãos da sociedade anônima, né? E, em especial, a Assembleia Geral, que é o principal órgão. Tudo funciona na Assembleia Geral. É o órgão máximo da sociedade anônima. Então, aqui a gente vai ter a deliberação de todos os assuntos importantes dessa sociedade. Principalmente, né, em relação ao estatuto social, como eu já deixei ali em destaque. Então, como a gente viu, os acionistas eles podem ou possuir as ações ordinárias ou possuir as ações preferenciais. E aí a gente viu que eles têm direitos distintos, enfim, eles têm alguns privilégios ou não, o direito ao voto ou não. Mas aqui na Assembleia Geral, todos os acionistas podem participar. Esse é o ponto. Todo mundo pode participar, todo mundo pode falar, todo mundo pode ouvir o que está sendo ali deliberado, enfim. O que a gente vai ter a diferença é em relação ao voto, né? Todos podem participar, mas nem todos têm o direito de votar. Mas todos podem estar ali. E o acionista, né, ele pode votar e participar à distância. Então, principalmente pós-pandemia, mas não só pelo pós-pandemia, agora vem sendo admitido que a Assembleia Geral ela seja tanto realizada de maneira digital, quanto que o acionista possa participar, né, de maneira remota e possa votar, enfim. Então, essas deliberações elas acabam sendo um pouco mais simplificadas hoje. Então, imagina que uma sociedade anônima faça uma Assembleia Geral e todos os acionistas tenham que se deslocar até a sede para participar. Então, era mais complicado. Então, hoje, essa participação ela é mais simplificada e ela é mais fácil de ocorrer, né? E aí, a Assembleia Geral ela vai poder ser ou ordinária ou extraordinária. E pelo nome, a gente já presume alguma coisa. Ordinária lembra coisa comum, né? Então, a ordinária é aquela assembleia que todo mundo espera. Você sabe quando ela vai acontecer, você sabe mais ou menos o que vai ser falado nela ali, enfim, você tem uma expectativa de que ela aconteça, porque ela é obrigatória, né? E aí, ela possui a competência para deliberar sobre essas matérias rotineiras. E ela é realizada de forma obrigatória e periódica. E um ponto importante é quando que ela é realizada, então. Ela tem que ser convocada nos 4 meses seguintes ao término do exercício social.
E um ponto que a gente tem que lembrar é que esse exercício social não necessariamente ele corresponde ao nosso calendário comum. Então, não necessariamente, por exemplo, pode ser em abril, que é o mês 4, mas vai ser ao final do término do exercício social. Mas você tem que lembrar que é esse prazo de 4 meses. E aí vão ser deliberados os seguintes assuntos: tomar as contas dos administradores, então, né, você vai verificar ali o que os administradores estão fazendo, o que está acontecendo ali na sociedade. Decidir a destinação dos lucros e dividendos, que é uma questão super importante na sociedade, né? Você precisa estabelecer ali o que vai acontecer com esse dinheiro. E eleger os administradores e fiscais. Então, a Assembleia Ordinária, ela serve basicamente para isso. E aí a gente tem a Assembleia Extraordinária, que diferentemente da ordinária, ela não vai acontecer de maneira periódica, ela não vai acontecer de maneira obrigatória. Ela vai acontecer de uma maneira incidental, né? Ela vai acontecer quando precisar acontecer. Então, ela tem uma competência residual. E por que, que a gente fala que ela tem essa competência residual? Porque tudo que a ordinária não for trabalhar, ela vai trabalhar. Então, aquilo que não é de competência da Assembleia Geral Ordinária vai ser competência da Assembleia Geral Extraordinária. Então, a sua realização, né, a gente fala que ela é facultativa, ela não vai ser obrigatória, ela não vai ser periódica. Ela vai ser extraordinária e ela vai acontecer quando for necessário. E aí, como regra, ela vai tratar sobre a fusão, a incorporação, a cisão, a emissão de debêntures e partes beneficiárias, a mudança no objeto da companhia, pedido de autofalência ou plano de recuperação judicial. Então, a gente vê que elas são assuntos importantes. Ela trata, né, sobre assuntos importantes, mas ela não trata sobre assuntos rotineiros, porque tudo isso aí são coisas extraordinárias, não são coisas que a sociedade vai deliberar toda hora ou que ela vai prever que aconteça toda hora. Não, são situações excepcionais e é para isso que essa assembleia serve. E aí, como que a gente descobre, então, qual que é a competência da Assembleia Extraordinária se ela ficou com o que sobra? Bom, a gente vai pegar o artigo 122, que traz a competência da Assembleia Geral, e a gente vai tirar aquilo que está no artigo 132, que fala da Assembleia Geral Ordinária. Então, o artigo 122, ele trata da Assembleia Geral em geral, e o 132 só da ordinária. Então, você tira aquilo que está falando da ordinária e você chega na competência que sobrou. E aí, um outro órgão muito importante, né, dessa sociedade anônima é o Conselho de Administração. Ele é um órgão de deliberação colegiada que debate sobre os assuntos que não são de competência da Assembleia Geral. Então, o que a gente viu até agora? A Assembleia Extraordinária vai tratar do que não é de competência da Assembleia Ordinária. E o Conselho de Administração vai tratar daquilo que não é de competência de nenhuma das duas assembleias. E aí, a finalidade desse conselho é deliberar sobre os planos e estratégias de negócios. Então, diferente das assembleias, né, que vão deliberar sobre questões do estatuto, sobre questões de lucro, sobre, enfim, toda essa questão mais administrativa, não administrativa, né, mas enfim, toda essa questão burocrática de normas, enfim, aqui no Conselho de Administração vai ser estratégias, vai ser onde essa sociedade quer chegar, qual que vai ser o trabalho da sociedade, o que ela vai fazer, para onde a gente vai. Então, aqui é um conselho de administração que tem uma visão estratégica desse negócio. E a sua existência, ela é obrigatória na SA aberta e na de capital autorizado. E ela é facultativa na SA fechada. Então, é isso que vocês têm que lembrar. Obrigatória na aberta e de capital autorizado e facultativa na fechada. E ela é composta por no mínimo ele é composto, né, por no mínimo 3 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. Uma obrigatoriedade é que esses membros, né, eles sejam pessoas naturais, então não vão poder ser pessoas físicas. E o mandato também não vai poder ser superior a 3 anos, mas é permitida a recondução. Então, esse é o Conselho de Administração. E aí, um outro órgão também muito importante é a diretoria. E essa diretoria, assim como a gente vê, por exemplo, nas ligas acadêmicas, as diretorias normalmente elas são especializadas em determinadas coisas. Então,
assim como a gente vê na Liga de Direito Civil, na Liga de Direito Criminal, tem a diretoria de pesquisa, tem a diretoria de marketing, tem a diretoria de projetos, tem a diretoria do financeiro, enfim. Então, as diretorias, elas são especializadas, elas são voltadas para coisas específicas, para ter projetos específicos ah, que consigam desenvolver melhor aquela sociedade. Então, são núcleos que são compostos por pessoas especialistas naquele assunto e que vão ajudar de melhor maneira, né? Você não vai precisar envolver pessoas de fora, você vai ter aquele núcleo especializado ali naquilo. E aí, essa diretoria, ela possui uma existência obrigatória e ela vai ser composta por, no mínimo, um membro, que também deve ser pessoa natural, mas não necessariamente precisa ser um acionista. Então, pode ser uma pessoa de fora que vai fazer parte ali daquela diretoria. Então, ela tem uma existência obrigatória. Precisa ter alguma diretoria. Então, pode ser que tenha uma, que é obrigatória, pode ser que tenha duas, pode ser que tenha cinco, pode ser que tenha 10. Isso vai demandar da necessidade daquela sociedade. Mas é necessário que pelo menos tenha uma. E esses membros, eles vão ser eleitos, né, pelo conselho de administração, e aí está uma parte muito importante desse conselho. E no caso de não existir o conselho, vai ser pela assembleia, que como a gente viu, né, na fechada, não vai ser obrigatório esse conselho. Então, na SA fechada, pode ser eleito pela assembleia. E vai ter um mandato também que não pode superar 3 anos, mas é permitida a recondução. Então, essa pessoa, esse membro, né, ele pode participar por 3 e depois continuar por mais 3 e infinitamente assim. E como regra, né, vão ser criadas essas diretorias especializadas, que é o que eu já falei. E ali nos exemplos tem até o compliance, porque o compliance ele é essencial nas sociedades, porque é justamente essa questão da adequação. Então, vão ser voltadas para as questões de responsabilidade, por exemplo, criminal daquela sociedade. Ah, não está cometendo nenhum crime tributário, não está cometendo nenhum crime ambiental, qual que é a imagem dessa empresa, enfim, quais que são os objetivos, qual que é a cultura que essa sociedade quer passar, enfim. Então, o compliance, ele é primordial nas sociedades. E aí, eu acho que cheguei ao fim dos slides de conteúdo. Ou tem mais um? Tem mais um. É que ele nunca sai quando eu compartilho a tela, eu não sei por quê. É... Mas enfim, tem o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, como o próprio nome sugere, é um órgão de fiscalização. Então, o Conselho Fiscal, ele também ele é obrigatório e ele vai ser composto por, no mínimo, 3 membros e, no máximo, 5, que também são eleitos pela Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral ela tem um papel primordial ali na SA. E ele vai ser instalado pela Assembleia Geral, né, a pedido dos acionistas, que representem no mínimo 1/10 das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto. E cada período do seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral ordinária após a sua instalação. E aí também, né, novamente, aquela exigência de que sejam pessoas naturais, de que sejam pessoas residentes do país. E aí, aqui a gente tem essa questão profissional, né? Essa pessoa ela tem que ter uma capacitação, ela tem que ter um curso de ensino superior, enfim, ela tem que ter experiência, né? Na área administrativa, na parte de administrar empresas, né? Enfim. E aí, pode ter uma exceção de que, nossa, não tem pessoas nessa região que possam atuar, e isso acredito eu que seja muito raro, né, de não ter nenhuma pessoa, mas supondo que isso aconteça, o juiz ele pode dispensar algumas exigências. Mas quando tiver pessoas capacitadas, vai ser preferível essas pessoas justamente porque, como a gente viu, a SA ela tem uma grande complexidade, então é necessário que as pessoas tenham uma certa capacitação para conseguir administrar de uma maneira favorável àquela sociedade. E, enfim, e aí a sua competência está prevista aí no artigo 163 da LSA. E aí, agora sim, acabei todo o conteúdo dos slides que eu vou compartilhar com vocês no grupo da monitoria depois. E para fechar, eu queria fazer umas questões rapidinhas com vocês sobre a sociedade anônima.
Vou compartilhar minha tela de novo. Deixa eu ir rapidinho. Primeira questão. Na companhia fechada, Gráfica Redenção da Serra S.A., o Estatuto prevê a criação de classes de ações ordinárias em função de conversibilidade em ações preferenciais e atribuição de voto plural na razão de 5 votos por uma ação ordinária. Então, como a gente viu, né, as ações elas podem ser ordinárias com direito a voto e que são as ações comuns e que têm participação nos lucros também, ou ações preferenciais que podem restringir esse direito a voto e vão ter privilégios patrimoniais. E aí a gente tem também a questão do voto plural, né? Que o voto plural, eles são da ação ordinária. E aí é limitado a 10 votos. Então ali tá falando de 5, então a gente supõe que está ali dentro, né? Mas isso é da ação ordinária. Ao analisar a cláusula estatutária, você conclui que ela é parcialmente válida, pois é nula a atribuição de voto plural a qualquer classe de ação ordinária, porém é possível a conversibilidade em ações preferenciais. E essa primeira, ela já está errada justamente por isso, porque é possível o voto plural na ação ordinária. É plenamente possível, então está errada. Alternativa B. Parcialmente nula, pois é válida no tocante à atribuição de voto plural, já que não excede o limite de 10 votos por ação, e nula no tocante à conversibilidade em ações preferenciais. Alternativa C. Plenamente válida, pois ambos os parâmetros adotados pelo Estatuto, voto plural e conversão em ações preferenciais, são possíveis e lícitos nas companhias fechadas. E alternativa D, totalmente nula, pois são vedadas tanto a conversibilidade de ações ordinárias em preferenciais, quanto a atribuição de voto plural nas companhias fechadas. Então, essa D, a gente já viu que ela tá mais extremistas, né? Porque é possível sim a conversibilidade. Então, a gente fica ali na dúvida entre B e C. E a nossa alternativa é a alternativa C. E aí eu coloquei os artigos ali certinhos, que fala que, né, é possível sim que as ações ordinárias da companhia fechada sejam, né, que hajam essa conversibilidade em ações preferenciais. E é possível a atribuição de voto plural a uma ou mais classes de ações, observado o limite. E no casinho aqui, a gente vê que está falando de 5 votos. E 5 votos está dentro do limite, porque o nosso limite são 10. Então, é plenamente válida, pois ambos os parâmetros adotados pelo Estatuto são possíveis e lícitos. E aí, a nossa segunda questão. O Conselho de Administração nas Sociedades Anônimas, de acordo com a Lei 6.404, poderá ser. E lembrando que a Lei 6.404 é a Lei das Sociedades por Ações, que é a principal lei ali para a gente estudar a sociedade anônima. Então, alternativa A, sobre o Conselho de Administração. Ele é facultativo na sociedade de economia mista e na sociedade de capital aberto. Alternativa B. Ele é facultativo na sociedade de economia mista e obrigatório na sociedade de capital aberto. Alternativa C. Ele é obrigatório na sociedade de economia mista e facultativo na sociedade de capital fechado. Alternativa D. Obrigatório somente na sociedade de economia mista. Ou alternativa E. Facultativo somente na sociedade de capital autorizado. Então, o que a gente viu? A gente viu que o conselho de administração, né, ele vai ter a competência ali que não, que diferente da competência das assembleias, então ele vai regulamentar essa questão de projetos, essa questão de estratégias, né, de negócios, enfim. E aí, a nossa alternativa acaba sendo a alternativa C, porque como a gente viu, as companhias abertas e a de capital autorizados vai ser obrigatória a existência do conselho de administração, enquanto nas companhias ah, mista, né, e na companhia de capital fechado, não vai ser facultativo ali. E aí a companhia de economia mista, ela vai ter obrigatoriamente também o conselho de administração. Então lembrem que companhia aberta, de capital autorizado e mista, obrigatoriamente conselho de administração. E a fechada vai ser facultativo. E por último, em relação às sociedades anônimas, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A companhia aberta poderá emitir partes beneficiárias para negociação no mercado de valores. Alternativa B. A incorporação de imóveis para a formação do capital social não prescinde de escritura pública. Alternativa C. As sociedades anônimas são regidas pela Lei 6.404
e aplicando-lhes, nos casos omissos, as disposições do Código Civil. Alternativa D. É assegurado ao acionista que discordar de qualquer deliberação de Assembleia Geral o direito de retirada ou recesso. E alternativa E. O processo do voto múltiplo pode ser requerido em eleição dos membros da diretoria. Então, no caso dessa questão aqui, que novamente não saiu no meu compartilhamento de tela, então vou ter que compartilhar de novo, eu coloquei vários artigos para a gente conseguir entender melhor cada um desses pontos. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui. Tá. No fim, a nossa alternativa vai ser a alternativa C, porque é justamente isso. A sociedade anônima, ela vai ser regida pela Lei 6.404, que é justamente a Lei das Sociedades por Ações. E no que essa lei não dispuser, a gente vai aplicar o Código Civil como a gente faz com qualquer outra matéria que envolva, como a gente faz com trabalho, por exemplo, enfim. Então a gente vai aplicar o Código Civil de maneira subsidiária, quando for necessário. E aí, a questão da alternativa A, né, falava que as companhias abertas podem emitir as partes beneficiárias. Só que o artigo 47 ele fala completamente o oposto, que é o que a gente estava vendo na questão dos slides lá também, que é vedado que essas companhias abertas emitam as partes beneficiárias. E aí, a outra alternativa, né, que falava que a incorporação de imóveis dependia de escritura pública. E não, ela não exige escritura pública, justamente pelo artigo 89 aí. Artigo 137, né? Fala que. A gente já tinha comentado isso também em outra questão que eu lembro perfeitamente. Que o acionista ele não vai se retirar da sociedade assim, do nada. Tem motivos, né, previstos. Então, a aprovação das matérias previstas nesses seguintes incisos dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor das suas ações. Só que, nos casos que não estão previstos, ele não vai ter esse reembolso, né? Ele não vai poder sair assim do nada, ele vai vender a ação dele. Mas ele não vai receber esse dinheiro. Ele vai ter que alienar, né, para sair. E no artigo 141 fala que na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem no mínimo 1/10 do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quanto sejam os membros do conselho, e reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários. Então, a gente viu, né, que a questão do voto múltiplo é do voto plural, né, é nas ações ordinárias e limitados a 10, né. Então, eu acho que essa é a matéria que eu podia revisar com vocês até aqui sobre sociedade anônima. Na semana que vem, então, como eu falei, a gente vai, tratar sobre a questão, da prova integrada e fazer as devidas revisões. Vou pegar as questões que caíram nas provas anteriores para a gente dar uma olhada, enfim, e focar na matéria que pode ser que caia, e a gente vai fazer uma revisão geral sobre tudo. Mas até aí, até aqui, é isso que eu tinha para tratar com vocês. Espero que ajude. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu ajudo vocês. E bom final de semana, gente.